Relacionamento deve ser algo leve. Envolve casais. Ela não tá com medo, gente. Ela tá confiante nele. Tá retocando a cor bonito com café. Puta que eu pariu, você me enche o saco. A próxima encarnação eu vou nascer cachorro, meu. E eu vou nascer uma pulga. Puta que lá merda. Danilo, depois que você terminar de limpar aí, eu quero ter uma conversa com você sobre as mensagens deu que eu achei ruim. no seu celular, viu? Meu Deus. Eu não falei pra você. Que é isso, Danilo? Ó, Quase. minha mulher agora tá fabricando pneu de carro. Se vocês precisar aí, vocês falam que Mano, pra nós... que inimigo se tem um homem desse, gente? Pra que inimigo? chegando pra você agora aqui, botando a mão assim, você, o que você Outra faria? mulher? Não é você? Não sou Me eu. solta, rapaz! Primeiramente, Ixi, quem é você pra ficar me agarrando? rapaz. Segundamente, meu irmão, tira a mão de mim, parceiro. Meu Ah, então, mas do mesmo jeito ela já encostou em você. Aí eu vou fazer o quê? Quer que eu quebre o braço dela? Sim.